Olá, sejam bem-vindos ao Orvalho em Gotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer para a gente um estudo baseado no livro do profeta Jeremias, que se encontra no capítulo 29. Aqui, o Senhor manda Jeremias escrever uma carta para o povo que foi exilado para a Babilônia, dando algumas orientações. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe e nos guie durante todo o nosso estudo de hoje? Pai de amor e de bondade, louvado, exaltado é o teu santo nome. Glorificamos o teu nome, Senhor, e dedicamos esse estudo a ti. Pai, que o teu Espírito Santo venha revelar a sua palavra, que venha nos orientar, venha nos guiar neste momento. Ó Espírito Santo, conduza-nos, Senhor, neste estudo, conduza-nos, Senhor, neste momento de palavra de conhecimento. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Expanda nossa mente, expanda o nosso entendimento para que possamos alcançar os teus pensamentos, que possamos alcançar os teus ensinamentos. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias e acompanhe comigo essa leitura. Eu vou ler na versão século 21. Diz assim o texto: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nela. Plantai pomares e comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei. Orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem dei ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta deste lugar. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim e eu vos ouvirei. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Somente até aqui, na metade do verso 14. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa carta que Deus escreve ao povo de Israel após ele ter sido levado cativo para a Babilônia. O Senhor aqui, ele passa algumas orientações ao povo. Por quê? No meio deles, existiam algumas pessoas que diziam: não, esse cativeiro vai ser curto, não vai demorar muito tempo. Essas coisas que nós estamos vivendo são momentâneas, passageiras. Nós temos sonhado e não vai passar muito mais de 2 anos que nós ficaremos cativos. Porém, o Senhor dá um alerta aqui. Ele fala que não é para dar ouvidos a esses profetas, porque o tempo determinado por ele era outro. O tempo que o Senhor determinou por ele para o povo de Israel era outro. E aqui eu quero chamar a atenção para uma parte muito interessante, quando se trata da prosperidade do povo de Israel. Aqui o Senhor está falando que eles não foram somente levados cativos, mas ele fala que foi o próprio Senhor que determinou esse exílio
do povo de Israel. Foi o Senhor que determinou que eles fossem para a Babilônia. Uma parte do povo nessa época, quando a gente lê a história do que aconteceu com o povo de Israel, a gente vê que Nabucodonosor, ele separa algumas pessoas, as pessoas consideradas seletas, né, de alto conhecimento, para levar para a Babilônia. E os demais foram alguns para a Etiópia, outros para o Egito, e outros ainda permaneceram em Jerusalém, uma Jerusalém totalmente destruída, uma Jerusalém totalmente acabada. E aqui o Senhor fala assim: não pensem que vocês vão voltar logo, porque vocês não irão. Em primeiro lugar, o Senhor está falando. E por isso, não fiquem presos a essa ideia de que vocês vão voltar para Jerusalém, porque isso vai demorar. Pelo contrário, façam com que o local aonde vocês foram levados seja um local de prosperidade. Que esse local aonde vocês estão cresça, porque o crescimento da Babilônia é o que vai fazer com que vocês cresçam. A prosperidade do local onde vocês estão é o que fará com que vocês cresçam. A gente precisa entender que no conceito prosperidade, quando se fala de prosperidade na Bíblia, a primeira coisa que Deus está falando é sobre crescimento. Quando a palavra de Deus, quando a gente vê ali, se tratando de prosperidade, Deus está falando de crescimento, desenvolvimento. Essa é a palavra que eu quero dizer. Porque a gente pega aqui e vê o Senhor falando assim: reconstruam as vossas vidas. Plantem, colham, alimentam-se daquilo que vocês estão plantando. Construam casas, casem-se, tenham filhos, e que seus filhos casem, tenham filhos e filhas. Então, Deus está falando de um desenvolvimento. Deus está falando de muito mais do que somente uma riqueza palpável. Ele está falando de uma riqueza material, sim, porém espiritual, emocional. Ele está falando para não ficar preso ao que eles tinham no passado, ficar preso às bênçãos que eles tiveram no passado, ficar preso à ideia de Jerusalém. Não, vocês não estão mais em Jerusalém, agora vocês estão na Babilônia, agora vocês estão exilados e vai ficar um bom tempo aí. Então não fique estagnado, não fique parado, floresça onde você está plantado. Cresça, desenvolva-se, multiplique aonde você está plantado. Quando a gente vê em Gênesis o Senhor falando para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, Deus está falando de prosperem, cresçam, desenvolvam, evoluam. Toda a prosperidade ela está atrelada a um desenvolvimento. Toda a prosperidade ela está ligada à multiplicação. E o multiplicar, ele não é só para si. Veja, Deus fala que a prosperidade da terra onde eles estão vai gerar a prosperidade do próprio povo. Então, a minha prosperidade, ela está vinculada à prosperidade do local onde eu estou. E como que esse local vai prosperar? Através de mim. Através do meu crescimento, através do meu desenvolvimento, através do meu trabalho, através dos frutos que eu vou trazer para essa terra onde eu estou agora. É isso que o Senhor está falando para o povo de Israel. Aonde vocês forem, aonde pisarem a planta dos vossos pés, multipliquem, cresçam, desenvolvam, traga prosperidade para o local. Se o local é próspero, vocês são prósperos. E assim a palavra do Senhor ela vai estar sendo transmitida. O próprio Deus de Israel vai estar transmitindo, vai estar sendo proclamado neste local. Quando a gente vê
que Abraão, aonde o Abraão ia, o Senhor o abençoava e ele crescia, ele multiplicava. Aonde Isaac ia, o Senhor abençoava e eles cresciam e eles se multiplicavam e as suas riquezas iam se tornando grandes. Aonde havia fome, Deus abençoava aqueles que eram escolhidos pelo Senhor. E aqui Deus está falando exatamente a mesma coisa para o povo. Não é porque vocês não estão em Jerusalém, que vocês não estão na terra que é de vocês, que vocês vão deixar de crescer e multiplicar. Não é porque vocês não estão, por exemplo, vamos trazer para os nossos dias. Não é porque eu não estou na minha casa própria que eu vou deixar de cuidar da casa que eu estou. Não é porque eu não tenho a minha própria empresa que eu vou deixar de abençoar a empresa onde eu estou. É disso que se trata. Aonde eu estiver, eu tenho que levar a bênção de Deus comigo. Porque aonde o Senhor está, lá há a bênção, lá há a prosperidade. E tudo começa como? Através de quem? Através de mim. Sou eu que faço com que o local onde estou seja próspero. E tem mais, o que eu acho interessante aqui, que o Senhor fala para orar pela aquela nação. O Senhor fala para que orem aqueles que os levaram cativos. Muitas vezes a gente fica revoltado com a situação, com o local onde a gente está, não é o que a gente queria, não é o que a gente gosta, e a gente acaba amaldiçoando isso. E o Senhor está falando que não é para amaldiçoar, é para abençoar. A oração, ela é derramar bênção. A prosperidade, ela também está vinculada a abençoar. Aquilo que eu abençoo cresce, aquilo que eu abençoo prospera, aquilo que eu abençoo se multiplica. E é disso que o Senhor está falando. E aí, a gente então encontra o verso 11, que é um verso muito conhecido. Vou ler novamente aqui. Pois eu bem sei os planos que eu tenho para vós. Planos de prosperidade. Então Deus quer que a gente cresça. Quando ele fala que ele tem planos de prosperidade para a gente, ele quer crescimento, ele quer desenvolvimento, ele quer uma evolução da nossa parte. É esses os planos que o Senhor tem para nós. O plano de paz e não de mal. Para dar um futuro, quer dizer, Deus não está olhando para o aqui e o agora, Deus está olhando para o nosso futuro e esperança. Então vamos ler de novo, ó. Pois eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal. Plano de crescimento, não de fazer vocês sofrerem. Plano de evolução, não fazer vocês ficarem estagnados. Um plano de paz e não de mal. Um plano para vos dar um futuro. Então Deus já está falando de estabilidade no futuro. Quando ele fala para a gente crescer, para a gente multiplicar, para a gente se desenvolver, ele está falando assim, eu estou pensando não no aqui e no agora, eu estou pensando no seu futuro, eu estou pensando lá na frente, eu estou visualizando o que virá lá na frente. Porque o que viria lá na frente seria o povo, os filhos e filhas, os netos, os bisnetos voltarem para Jerusalém e reconstruírem Jerusalém. Um plano de futuro. Deus já tinha uma visão de futuro para aquelas pessoas, um plano de reconquista das suas próprias terras, um plano de reconquista daquilo que lhes pertencia. Então a gente precisa olhar aqui para o que o Senhor tem. A gente muitas vezes fica focado no aqui e agora, na situação que a gente está vivendo, que às vezes ela é desesperadora, ela é aflitiva, a gente fica sem saber para onde ir, sem saber o que fazer.
Mas aí quando a gente busca o Senhor ele vem e fala, eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano de evolução, eu tenho um plano de prosperidade, eu tenho um plano de te abençoar, mas eu preciso que você colabore comigo com esse plano. Eu preciso que você não fique estagnado pensando naquilo que foi, naquilo que você perdeu, naquilo que você tinha. Eu preciso que você vá, cresça, desenvolva, multiplique aonde você está, no momento que você está. Eu preciso que o local onde você está seja abençoado, que você proclame palavras, ore abençoando eles. Entende? Deus, ele pode fazer todas as coisas, é claro, mas ele quer a nossa participação. Ele não quer fazer sozinho. Ele quer a nossa participação. Porque é muito bom quando a gente... É bom ganhar presente? É maravilhoso. Mas é muito mais legal quando a gente conquista. É muito mais legal quando a gente vai lá, vê o fruto do nosso esforço, a recompensa do nosso trabalho. É muito bom quando a gente vai lá, trabalha e recebe uma valorização do nosso trabalho. E é disso que Deus está falando. Só que a gente não pode ficar parado no aqui e no agora. A gente não pode ficar estagnado na situação momentânea. A gente precisa ver como Deus vê, pensar como Deus pensa. E o que Deus está falando aqui? Deus deu a dica aqui para eles. Deus está falando, ó, pensem comigo, olhem comigo para o futuro. De que forma? Com fé e esperança. Porque o plano de Deus é um plano de prosperidade. Deus, ele não quer que o povo vivesse na miséria só porque eles estavam exilados. Deus não queria que o povo vivesse em decadência só porque eles estavam exilados. Não, Deus falou, cresçam, construam casas, plantem pomares, comam do fruto desses pomares que vocês estão plantando. Cresçam, desenvolva, multiplique e abençoe. Cresça, desenvolva, multiplique e abençoe. É essa a palavra de Deus. É essa a orientação que Deus deixou aqui para o povo. E para a gente concluir, o Senhor ele fala ainda assim: e vós me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus está falando assim, que o povo voltaria a adorá-lo. O povo voltaria a buscá-lo. O povo voltaria a abandonaria os outros deuses, porque eles foram exilados por causa da desobediência, da idolatria e das outras coisas que o povo começou a fazer. A maldade nos corações e tudo mais. Mas o principal foi a idolatria. E aqui eles estão falando, vocês voltarão então, vocês me invocarão, vocês vão orar a mim. E vós me buscareis e vocês vão me encontrar. Vocês não vão só me buscar, vocês vão me encontrar. Quando me buscardes de todo o vosso coração. O que o Senhor está querendo dizer aqui, buscar de todo o coração? É com sinceridade, com arrependimento verdadeiro e sincero. Porque Davi já fala, tu sondas e conheces os nossos corações, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso comer, o nosso agir, o nosso pensar. Antes mesmo que a palavra chegasse aos nossos lábios, tu já sabes. Davi já falava isso. Então, quando o Senhor fala que vocês me buscarão de todo o vosso coração e eu serei achado por vós, Deus está falando sobre isso. Que ele já sabia do que ia no coração deles. E aí no verso 14, ele disse assim, e eu me deixarei. Significa que Deus escondeu a face do povo. Devido ao quê? Ao pecado. Por causa do pecado da idolatria, por causa do pecado da cobiça, por causa dos pecados cometidos pelo próprio povo de Israel, o Senhor escondeu a sua face deles. E aqui ele fala, e eu me deixarei ser encontrado por vós. E nesse momento, somente nesse momento, eu mudarei. Deus está dando uma promessa aqui para eles.
eu mudarei o seu destino. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes a gente quer mudança de situação, mas a gente não quer buscar o Senhor de todo o coração. Muitas vezes a gente quer que Deus haja na nossa vida, mas a gente não quer abrir mão daquilo que o Senhor está pedindo para a gente abrir mão. E aí fica aqui o pensamento e o questionamento. O que é que nós não estamos abrindo mão? O que é que está no nosso coração? Nosso coração tem buscado ao Senhor de forma sincera ou nós estamos apenas querendo que o Senhor mude a nossa sorte, mude o nosso destino? Como está o nosso coração? Nosso coração está pesado, está rancoroso? A Bíblia diz também que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se a gente só reclama, se a gente só pragueja, se a gente só murmura, o nosso coração está cheio do quê? De reclamação, pragas e murmuração. Agora, se a gente louva o nome do Senhor, se a gente agradece as benesses, apesar das circunstâncias, se a gente ora abençoando o nosso próximo, ora abençoando aqueles que nos cercam, se a gente vive em sintonia com o reino de Deus, então o nosso coração está repleto do próprio reino de Deus. Do que o nosso coração está cheio? Nós temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento? Nós temos ido de encontro ao Senhor para que Ele se faça ser achado por nós? Como tem sido? Fale aí, o que você acha que tem sido a sua vida? Como tem sido esse momento? E fica aqui essa reflexão para o início desse ano. Queremos um ano novo? De verdade? Queremos viver algo novo? Então precisamos mudar a nossa rota de vida. Precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar direção, buscar discernimento, buscar conhecimento. Precisamos buscar a palavra de Deus para que o Senhor nos guie e nos oriente, porque Ele tem cartas. Deus tem cartas de amor para nós na sua palavra. Deus tem cartas de amor para nós. Deus tem orientações para nós. Deus tem diretrizes do que devemos ou não devemos fazer aqui na sua palavra. Nós estamos apenas iniciando o ano de 2024. E aqui está o ponto de ignição. O momento em que todas as coisas podem ser melhores ou piores. Vai depender única e exclusivamente da nossa decisão. Nós vamos reclamar, murmurar, praguejar, ou nós vamos glorificar e agradecer ao nome de Deus, vamos buscá-lo de todo o coração e com todo o nosso entendimento. O que nós faremos? Quais são as nossas metas? Quais são os planejamentos que nós vamos pôr em prática? Provérbios 16, o Senhor diz assim: o planejar é do homem, mas o realizar é de Deus. Temos colocado os nossos planos, as nossas metas, debaixo da direção de Deus? Debaixo da orientação dele? Estamos submetendo os nossos planos a Ele, para que Ele nos abençoe e nos faça prosperar? Se você ainda não fez isso, ainda dá tempo. Coloque seus planos, coloque suas metas, coloque seus objetivos debaixo da poderosa mão de Deus e você vai ver o Senhor te abençoar em grande medida recalcada, sacudida. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor levante sobre si a sua face e lhe dê a paz. Amém?